Álvaro Martins, Itiba Insight, para conversar com vocês um pouquinho sobre a quarta revolução industrial, também conhecida no mundo da indústria como Indústria 4.0. O que é isso, gente? Vamos lá. Quando a gente olha as revoluções industriais, tivemos lá uma primeira revolução industrial lá no século XVIII, falando de o primeiro tear mecânico e por aí foi. A indústria foi se desenvolvendo, já chegamos lá na segunda revolução industrial, século XIX, falando ali de transportador em correia e um pouco de automação. Fomos para a terceira revolução industrial, lá no século XX, né? Os controladores, automação de máquina. Chegamos na quarta revolução industrial. O que é a quarta revolução industrial? Fórum Mundial de Davos, do ano de 2016, o tema era esse, quarta revolução industrial. O uso de tecnologia da informação dentro da indústria. Aqui a gente começa a, de fato, chegar na chamada indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? Fábricas inteligentes, dentro desse contexto de quarta revolução industrial, usando nuvem, IoT, internet das coisas, analytics, robô, inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual, que inclusive aqui no InovaBrá temos uma empresa espetacular, a 4D+. A Kedma tem desenvolvido coisas espetaculares aqui de realidade aumentada e virtual. Temos aí conjuntamente feito bastante coisa interessante para a indústria, para o agronegócio. Se você quiser olhar mais a fundo isso, o país que você tem que ir é a Alemanha. A indústria 4.0 é na Alemanha, obviamente na China e algumas fábricas em uma boa parte dos Estados Unidos. O que isso traz para a indústria? Fundamentalmente, redução de custo. Quando a gente fala de manutenção de equipamento, por exemplo, essas aplicações de realidade aumentada e virtual trazem uma possibilidade muito grande de fazer manutenção remota, por exemplo. O realidade virtual nada mais é do que uma experiência imersiva, né? Então você entra dentro de um contexto sem precisar estar lá. Muitas vezes nós temos máquinas aqui no Brasil, né? Falando de Brasil, né? Alemãs, italianas e de outros lugares, o técnico teria que vir aqui para cuidar disso, para fazer manutenção. Com realidade virtual não precisa, né? Então, redução de custo de manutenção, redução de energia, aumento de eficiência, produtividade, aumento de segurança nos processos. Tudo isso a indústria 4.0 traz. Qual é o impacto disso nas indústrias brasileiras? Quando a gente olha a indústria brasileira, muitas vezes eu sou convidado, vou lá com meus amigos da Abimac, né, falar para alguma câmara, algum setor, né, sobre a indústria 4.0 e a gente vê, de fato, né, muitas vezes baixa maturidade, inclusive na indústria brasileira. Principalmente quando falamos de pequenas, de médias indústrias, tem uma baixa maturidade no uso na gestão de TI e, consequentemente, aquele grande gap entre a tecnologia assimilada e a tecnologia emergente. E muitas vezes, o que essas indústrias fazem? Se aproximam do ecossistema de startup, não é? Montando, estando próximo, promovendo palestras, promovendo hackathons, promovendo de alguma maneira núcleos de inovação. Algumas empresas, algumas indústrias também, e nós na Itiba Insight estamos bastante envolvidos com isso, podemos te ajudar inclusive a construir núcleos de inovação dentro da própria empresa. Porque a gente sabe que a empresa dificilmente, grande especialmente, vai conseguir gerar inovação dentro dela. Então a gente cria núcleos de inovação para começar a mexer com o mindset, começar a mexer com as pessoas. Outro aspecto importante a falar de indústria 4.0, de transformação digital na indústria, é o impacto que isso traz no trabalho, para os profissionais. Então, é muito necessário que se desenvolvam novas competências. Quando a mídia principalmente quer chamar atenção e falar de inteligência artificial na indústria, por exemplo, sempre fala do fim do trabalho. Ok, junto com o fim do trabalho virão novas oportunidades, mas novas oportunidades para novos profissionais também. Vamos conversar um pouquinho depois sobre essas novas competências, como é que a gente pode mudar isso. Terei imenso prazer em aprofundar esse tema com vocês e falar também da indústria 4.0. Um grande abraço.